paz do Senhor Jesus seja na tua vida. A Bíblia diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. O Espírito Santo, que veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Jesus está voltando. Busca por Ele enquanto é tempo. Vim aqui ler com vocês as Escrituras Sagradas, 2 Timóteo capítulo 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e repróprios quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Aqui o apóstolo Paulo, ele está dando uma recomendação a respeito dos últimos dias. Os últimos dias que nós estamos a vivenciar, dias difíceis, dias trabalhosos, dias em que a apostasia, o mundanismo, a pós-modernidade tem influenciado a muitos, e muitos têm se deixado se corromper pelo prazer, pelas coisas terrenas, e se esquecendo da vida eterna. A vida do homem consiste em 70 anos. Quando o homem vive 70 anos aqui na terra, quando ele chega a 80, 90, é com fado e canseira. Mas todo o tempo que o homem vive aqui na terra, Deus está concedendo a sua misericórdia para que ele venha ao arrependimento e conhecer a sua verdade, a sua palavra, o caminho que conduz o homem à perfeição diante de um Deus santo, puro e verdadeiro. Todavia, Deus olha para o mundo e para todas as nações, procurando um homem que o busque e que o adore, que esteja com o coração aberto, voltado para a sua palavra, para a sua voz. Jesus, ele é o único Deus, aquele que está escrito nas profecias e que veio nesta terra, morreu, mas ressuscitou e se assentou à destra de Deus Pai. Todo o poder foi dado a ele no céu e na terra. Ninguém pode deter e nem resistir a este nome. Porém, é o homem que deixar se corromper pelas coisas da terra e não procurar andar nos desígnios de Deus, nos caminhos de Deus, o homem vai perecer. O homem vai entrar e não vai poder mais sair. A condenação do inferno, a vida longe de Deus, eternidade de eternidades.
Mas o Espírito Santo, ele fala ainda nos dias de hoje, através da sua palavra. Jesus, ele mostra a verdade que o homem precisa conhecer. Esta é a verdade de Deus, a sua palavra, que não foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos escreveram, inspirado pelo Espírito de Deus, e profetizaram coisas que o mundo está passando, coisas que o mundo está enfrentando. São caos, são epidemias, são pandemias, são peste, violências, morte, terremotos, fome em todo o planeta. O planeta Terra está sofrendo as consequências da desobediência a este Deus, a esta palavra. As profecias estão acontecendo, mas o homem não está observando. O homem está cada vez mais indo de mal a pior. O homem, cada dia que vive aqui na terra, ele não está conseguindo aprender nada com Deus, nada com aqueles que Deus envia, porque Deus, ele não destruiu ainda o homem da face da terra, porque ele tem uma igreja aqui na terra, que é luz do mundo e sal da terra, uma igreja que proclama ao arrependimento o homem para com Deus, porque se o homem não se arrepende, Deus não vai mudar a sua palavra para agradar a ninguém. É preciso e necessário o homem se arrepender dos maus caminhos, se converter dos seus maus caminhos, se arrepender dos pecados que ele comete todos os dias. A Bíblia Sagrada, ela diz que Deus vai trazer a juízo todas as obras ocultas que o homem fez, praticou nesta terra. Jesus falou que nada que há encoberto permanecerá encoberto, será revelado e conhecido aos homens. Por isso que nós estamos vendo escândalos no meio evangélico, nós estamos vendo escândalo em todo o mundo. Mas ai daquele por quem vem o escândalo, melhor não ter nascido. Muitos estão vivendo do seu querer, andando conforme a sua vontade aqui nesta terra. Mas o homem que não está procurando o conhecimento de Deus, porque ele está procurando conhecer mais os caminhos da morte, mais os caminhos que levam ele para a perdição, e ele não quer de maneira nenhuma se arrepender daquilo que ele pensa que é certo, daquilo que ele pensa que não é errado. O profeta Isaías falou que nos últimos tempos trocariam o certo pelo errado, a luz chamaria de trevas, as trevas chamaria de luz. Ou seja, para o homem que está no pecado, ele pensa que é o certo que ele está fazendo, ele pensa que está no melhor caminho, que mesmo que ele morrer, ele vai para um bom lugar. O homem está vivendo iludido, enganado, porque contou só para ele a fábula da mentira. O homem sempre foi ensinado a andar como ele quer, fazer o que quer, fazer o que der na telha. Só que um dia, mesmo o homem que andou conforme quis, conforme desejou ao seu próprio coração, terá que prestar contas com um Deus, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Esse Deus que nem mesmo a seu filho poupou, mas entregou para a salvação da humanidade. E a humanidade fez o que para ele? Está virando as costas, está andando como que se nada tivesse acontecendo, está andando como nada irá acontecer. Então por isso que Paulo falou que os homens maus irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Quando o homem vive o seu próprio prazer, a sua própria vontade, ele não está enganando a Deus, nem a homem nenhum, ele está enganando a si próprio, porque o homem, diz a Bíblia Sagrada, ele está entrando por caminhos devassos, caminhos de trevas, e Jesus manifestou a luz aqui na terra,
para que o homem andasse na luz, como na luz ele está. Por isso que, quando o homem se arrepende, nasce de novo, se converte, ele morreu para todas as coisas que está voltada a este século, para todas as coisas que um dia ele desejou e almejou. Quando o homem, na sua trajetória, conhece a Cristo, ele não vive mais para si, porque a natureza de Deus, o Espírito Santo que vai o guiar, na verdade, vai conduzir ele em novos passos, novos caminhos. Por isso que diz Salmos 37, os passos de um homem bom, Deus, o Senhor, confirmará. Por isso que quando o homem recebe a Jesus como seu Senhor e anda na sua palavra, na obediência dela, o homem não é mais guiado por si mesmo e nem pelo curso deste mundo, pela natureza inflamada do pecado. Ele é guiado pelo Espírito Santo, o Espírito de santidade, que entra no templo, que é o corpo do homem. Por isso que nós somos o templo do Espírito Santo. Mas se o homem, qualquer que seja ele, destruir ou usar este templo para fazer coisas horríveis e abomináveis aqui nesta terra, um dia ele vai ter que comparecer. Se você usou a sua vida, este corpo, este templo, santuário de Deus, para beber, para vadiar, para se prostituir, para adulterar, para fazer todo tipo de iniquidade, Deus também vai destruir no último dia. Porque lá em Mateus 10, versículo 28, Senhor varão, Jesus falou que Deus lançará o corpo e a alma no inferno. O homem um dia vai ter que estar diante desse Deus, querendo ou não, aceitando ou não, porque hoje não aceita a correção de Deus, hoje não aceita quando Deus fala, porque eles querem calar a boca de Deus, eles querem fazer um Deus à sua forma e à sua semelhança. Eles estão criando e tentando, conforme a sua imaginação, criar um Deus a serviço dele. E não é mais este Deus que o homem tem que fazer o serviço para ele, mas é o homem que quer fazer um Deus modular e fazer como ele quer, para que esse Deus que ele criou faça a sua vontade. Mas Deus, que não é servido por mãos de homens nenhum, e nem habita em templos feitos por mãos de homens. Por isso que é tanta ignorância do ser humano criar um Deus de uma árvore, de um gesso, de uma pedra, de qualquer outra coisa. O homem está criando um Deus conforme a sua imagem e semelhança. Por isso que a Bíblia diz, são ignorantes. Depois que criou Deus, foi lá no bosque, pegou uma árvore e começou a esculpir. Disse o profeta Jeremias que o artifício, ele começa a modular um Deus conforme a sua imagem e sua semelhança. Depois que ele faz aquele Deus, ele coloca ele no lugar, dobra os seus joelhos e dirige a sua prece. Mas acontece que o profeta Isaías falou, são ignorantes. A Bíblia chama de ignorantes aqueles que fazem imagens, imagem de Deus, imagem de Aparecida, imagem de Santa Luzia, de Santa Lourdes, qualquer que seja a imagem, a Bíblia chama ignorantes, tanto aqueles que criam, como aqueles que fazem procissão em devoção ao seu Deus, e rogam para um Deus que não pode salvar, porque o Deus que salva, ele está nos céus. Os céus é o seu trono, a terra é o estrato dos seus pés. Esse Deus, ele é invisível. Por isso que lá em João, capítulo 1, versículo 18, diz, Deus nunca foi visto por homem algum. Mas é engraçado que criaram uma imagem de um Deus, que na mente deste povo, é o Deus do céu e da terra, é o Deus dos profetas. Mas não é mesmo, porque este Deus, ele não é conforme a imagem do homem. Pelo contrário, foi lá no jardim que ele quis, por conselho próprio, criar o homem,
fazer o homem conforme a sua imagem e semelhança. Mas o homem moderno, o homem após a modernização, está inventando e continua a inventar deuses, santos, todo tipo de imagem para poder pedir alguma coisa. Estão dirigindo as suas orações, as suas preces. Quanta ignorância, quantos homens que estão andando na irreconciliedade com Deus, quantos homens que já não aceitam mais a palavra de Deus, porque a palavra dele é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e ela penetra a médula e a alma, e ela discerne bem as intenções e os pensamentos do coração. Só esta palavra, porque a palavra é Jesus, o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Por isso que nós conhecemos a Deus através da sua palavra, através de Jesus. Não é através de religião, não é através de Padre Cícero, não é através de papas, nem de falsos profetas. É através de Jesus, da sua palavra. Quando o homem busca, Deus a revela, porque ele ocultou estas coisas que estão escritas dos sábios, dos entendidos, dos estudiosos, daqueles que aprendem sempre, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade, porque a verdade não se conhece através de tecnologia, não conhece através de redes sociais. A verdade, ela é conhecida através da palavra. Por isso que a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esta verdade liberta o homem da ignorância, de adoração a imagens, de adoração a deuses, a santos, a cachaça, maconha, a drogas. Só esta palavra liberta o homem e faz dele um novo homem, que o mundo aponta, que o mundo subjuga. É o ex-traficante, é o ex-homicida, mas Jesus lavou os seus pecados no seu sangue. Por isso que para Deus eles são santos, irrepreensíveis, eleitos, nação santa, sacerdote diante de Deus, porque o sangue de Jesus purifica, perdoa, lava. 1 João capítulo 1 e versículo 9: se confessardes os vossos pecados e as vossas culpas, ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar de toda a injustiça que cometamos, qualquer ela que seja. O sangue de Jesus, a sua palavra, o seu nome, o homem tem eterna redenção. Por isso que lá em Apocalipse está escrito, aliás em Hebreus, que no nome de Jesus nós temos remissão de pecados. O homem só é redimido através do nome de Jesus e do seu sangue. Mas se o homem insistir em buscar lá em Aparecida do Norte, pagar a promessa, andar de joelhos, fazer todo tipo de voto, ser devoto, ser fiel a uma imagem, o homem não alcança o perdão de Deus e nem mesmo a salvação, porque só em Jesus o homem tem salvação, só nele o homem tem libertação. Jesus liberta o homem das prisões e das algemas de Satanás. O diabo que está governando este mundo, através da política, através da tecnologia e através de artistas, de músicas. Mas nós estamos vivendo os últimos dias, as profecias estão se cumprindo, e uma destas é a que eu acabei de ler, 2 Timóteo capítulo 3, o apóstolo Paulo diz que teria tempos trabalhosos, homens amantes de si mesmos. Sabe o que é isto? É o homem buscando satisfazer a sua vontade aqui neste mundo, nesta terra. Mas não vai à frente, não vai para frente este tipo de gente,
porque logo será manifesto o seu desvario, vai ser manifesto as suas obras ocultas, tudo que o homem fez, ele vai receber a consequência. Morreu uma celebridade do mundo da televisão, um incrédulo que dizia que Deus não existia e não existe para ele. Na cabeça deste mundo, destas pessoas que só quer pecado, só quer viver na maldade, praticando aquilo que é errado, Deus não existe. Tudo que eles fazem, eles culpam a Deus. Mas depois da morte, segue-se o juízo. Cada um receberá de Deus aquilo que fez. Cada homem dará conta de si mesmo. Você vai prestar conta com Jesus. Eu vou prestar conta com Ele. Todos nós teremos que prestar contas com Jesus. Não é com Maria, não é com o Papa João Paulo II, não é com Allan Kardec, não é com Buda, Maomé, Dalai Lama, não é com Chechenoe, é com Jesus que o homem vai prestar contas um dia de tudo que ele fez nesta terra, quer bom ou quer mal, porque Deus deixou a sua palavra, deixou o Espírito Santo e deixou mensageiros para que o mundo não viesse a ser indesculpável, porque hoje nós somos cercados de uma tão grande nuvem de testemunhas e tão de perto o pecado nos rodeia. Mas se nós olharmos para Jesus, autor e consumador da fé, o homem não cai, o homem não se desvia, nem para a esquerda, nem para a direita. Mas por que que muitos estão recuando? Por que que muitos estão retrocedendo? Sendo que Paulo não voltou para trás, Pedro não voltou para trás, os outros apóstolos muito menos. Eles iam avante. Paulo falou: as coisas que para trás ficam, ficaram para trás. Eu prossigo para avante, para o prêmio da soberana vocação que Jesus, o Senhor, me elegerá. Não somente a mim, que militou nesta milícia da boa fé, mas também a todos quantos militaram nesta milícia da fé. A salvação, ela é de graça. O perdão de pecados é de graça. Mas a indulgência é pagada. Porque os papas inventaram uma indulgência para que o homem paga pelo perdão de pecados. E hoje é homens amantes de si mesmos. Aí eu vou lá na católica, porque lá o padre fala manso, fala bonito, fala agradável. Ele não fala que o bêbado vai para o inferno, ele não fala que a prostituta vai para o inferno, o ladrão. Lá ele fala o contrário. Deus é amor, Deus ama todos do jeito que está. Então ele está chamando Jesus de mentiroso. Jesus é mentiroso e os papas são verdadeiros. A Bíblia diz em Romanos capítulo 3: seja pois Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Jesus é a verdade de Deus, que o mundo rejeitou. Pilatos rejeitou, os principais sacerdotes rejeitaram, os anciões do povo também rejeitou, e até aqueles que um dia andou com Jesus rejeitou, como filho da perdição, Judas Iscariotes. Todos abandonaram a Jesus. Na hora da crucificação, Jesus clamava: Eli, Eli. E eles estavam pensando que Jesus estava chamando pelo espírito de Elias: Deus meu, por que me desamparaste? Sabactane, por que me desamparaste? Como o cordeiro mudo foi levado ao matadouro, disse o profeta Isaías. Ele não questionou a sua morte. Pelo contrário, de joelhos no jardim das oliveiras, ele clamava: não seja feita a minha vontade, mas a tua, Pai. Jesus veio e cumpriu o seu ministério. Homens amantes de si mesmos,
Avarentos ficarão de fora do reino dos céus. Sabe o que é uma pessoa avarenta? Fala para ela vender o que ela tem e dar para alguém que precisa. Fala isso para o rico vender as suas riquezas, suas propriedades, as suas lojas, os seus palácios, para ver o que ele vai falar para você, para ver a resposta. Porque a preocupação do rico está em construir mais impérios, ter mais. Venha a nós e o resto que se dane, o resto que mendigue, o resto que vai lá buscar, roubar, mendigar. Porque o rico só pensa em si mesmo. Avarentos, até o pobre desta vida está igual aos ricos, avarentos. Porque a igreja primitiva, eles tinham tudo em comum. Eles tinham amor uns para com os outros. O amor deles constrangia em seus corações a levar aos pés dos discípulos tudo aquilo que eles vendiam, casas, propriedades, tudo que eles possuíam. Ninguém diziam assim: isto é meu, isto é nosso. Pelo contrário, eles falavam assim: é da igreja, é de Jesus. E eles não falavam que nada de coisa alguma era suas. Isso é igreja. Não é essa universal, a mundial, a internacional da graça. Não é essa igreja que eu estou falando. Avarentos fazem negócios com a fé para cada vez ficarem mais ricos. Valdomiro Santiago compra propriedades, mansões, mas o povo está lá financiando, está pagando, está bancando. A Bíblia diz que você é cúmplice das suas más obras. Em vez de você condenar e apontar e dizer a verdade, você está encobertando o erro, está aplaudindo, está semeando para ir para o inferno. Papas, padres, está lá os escândalos, desviou não sei quantos bilhões da igreja católica romana, que não tem nada de cristianismo, porque a igreja não é deste mundo. Por que que os papas estão construindo cada vez mais impérios? Porque o reino deles é a terra. Jesus falou para Pilatos: o meu reino não é deste mundo. A igreja não é do mundo. A Bíblia diz: somos forasteiros em uma terra desconhecida. É por isso que nós estamos aqui, só para anunciar a volta de Cristo, para o homem se arrepender, parar de adorar ídolos, parar de adorar homens, parar de adorar artistas e começar a adorar a Deus em espírito e em verdade. Buscar ao Senhor enquanto se pode achar e invocá-lo enquanto Ele está perto, porque um dia irão correr do oriente, do norte, atrás das palavras do Senhor e não as encontrarão. Porque está aqui Jesus batendo na porta do coração do homem e dizendo: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz. Agora a questão é ouvir a voz desse Cristo, porque é para ouvir Silas Malafaias, Edir Macedo, Valdomiro, Ei Soares, para ouvir Neymar, Anitta, Cristiano Araújo, tantos outros artistas. As pessoas sabem ouvir e dão atenção redobrada para um tempo. Se estiver lá no trabalho, passa uma notícia verídica, ela não perde tempo, deixa o que está fazendo para ouvir o que vai falar. Quando se está a pronúncia do seu ídolo, do seu artista preferido, mas Jesus está proclamando a sua palavra através dos seus mensageiros. Jesus está chamando o homem para o arrependimento, se converter dos seus maus caminhos, deixar a idolatria das imagens de escultura, deixar as idolatrias deste mundo. 1 Coríntios capítulo 10 e versículo 14, Paulo falou: fugir da idolatria. Mas não quer fugir, quer ir, abraçar, beijar, se dobrar. Homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos. Amanhã nós vamos lá na outra cidade, amanhã nós vamos estar lá no bairro, amanhã a gente vai comprar,
vender presunçosos, ao invés de dizer, amanhã iremos trabalhar, amanhã iremos estar ali ou acolá, direis assim, se Deus quiser, e estivermos vivos, faremos isto ou aquilo. Mas está lá os evangélicos, amanhã o grande pregador vai estar aqui na igreja, não perca. Amanhã a grande cantora vai estar aqui louvando, não perca. E se Deus não quiser e interromper os planos do seu coração malvado, avarento, presunçoso, porque morre a cada 3 segundos uma pessoa no mundo, morrem milhares e milhares de pessoas, e os homens estão cada vez mais presunçosos, soberbos, avarentos, blasfemos de Deus, blasfemos daqueles que Deus envia. Jesus um dia falou, se eles ouvem a voz, a mim também me ouvem, mas se não me ouve, não ouve aquele que me enviou. Nós fomos enviados por Jesus. Eu vim aqui porque Ele mandou, não foi porque Ele pediu para mim, Ele mandou, é uma ordem, e ordens é para ser cumpridas, ordem de Deus, porque Pedro e João falou para aqueles homens religiosos que importava mais obedecer a Deus e não aos homens. Não é para você obedecer homens que só pensam em si mesmo, homens avarentos, porque se você andar como eles andam, você é cúmplice, é alienado. E Paulo falou, aparta-te destes, afasta-te destes homens, corruptos de entendimentos e privados de toda a verdade. Eles querem ensinar um evangelho que não provém de Deus, porque Paulo falou que até um anjo de Deus descer do céu e vir pregar outro evangelho, além deste, o evangelho de Jesus, é anátema, maldito. Por isso que os homens estão sofrendo com razão, porque está recebendo outro Jesus, um outro evangelho, que nós mesmos não ensinamos. Paulo falou em 1 Timóteo capítulo 6, se alguém vem ter com vocês, e não traz esta palavra, esta doutrina, é soberbo, e nada sabe, mas delira acerca das questões. O apóstolo João falou, nem recebais, nem como pão junto com eles, nem os saudeis pelas ruas, se vem alguém com outra doutrina, evangelho de anjo Gabriel faz isso, anjo Miguel faz isso, anjo faz aquilo, tendo Deus antigamente falado por muitas vezes aos pais, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Deus hoje fala através de Jesus, da sua palavra. Mas o homem quer buscar os falsos profetas, corre atrás, está lá na China, ele vai, compra passagem, compra passaporte e vai voar para ir ver o artista, para ver o homem, o grande profeta da geração. Está lá no YouTube, passando revelações, e está lá, milhares e milhares de seguidores. Este é o homem de Deus, este é profeta de Deus na terra. Profeta profetiza as palavras de Deus, não as mentiras que o diabo inventou. Profeta fala a verdade, e por causa da verdade, eles são mortos, como mataram os profetas, profeta Isaías, profeta Jeremias, profetas de Deus, que foram enviados por Deus, até de madrugada, estava lá, destruição, montes, outeiros, convertei-vos, voltai-vos ao Senhor, o Senhor teu Deus. Mas eles não quiseram se converter, e muito menos se arrepender. Eles já tinham Deus, eles já estavam cultuando outro Deus, rebeldes, idólatras, avarentos, presunçosos, soberbos, detratores, caluniadores, sem afeto natural, irreconciliáveis. Por isso que diz a Bíblia, todos nós, antes de se converter a Jesus, éramos inimigos de Deus. Por quê? Éramos inimigos de Deus porque a nossa carne
faz aquilo que é desagradável a Deus. A Bíblia diz: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Mas o homem está amando o mundo, é inimigo de Deus. Por isso que Paulo falou aqui nessa epístola: mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, dos prazeres, da sedução, daquilo que é pecado. É mais amigos das coisas deste mundo, amigo da cerveja, amigo do barzinho, é amigo da todo tipo de imundícia, amigos dos deleites, tendo aparência de piedade. Só que Paulo falou que eles estavam fazendo causa de grande ganho esta piedade. Eles mostram piedosos, falam bem, igual os papas, fala que todos são filhos de Deus. Aonde está isso na Bíblia? Porque a Bíblia diz que você é criatura de Deus. Deus permitiu e deu direito a ser filho dele aqueles que recebem a Jesus. Nem todos são filhos de Deus. Essa história de dizer que todos são filhos de Deus é uma das maiores mentiras que o diabo inventou. O homem, acreditando nisso, ele pensa que depois que morre, bebendo cachaça, se prostituindo, se drogando, se masturbando, vendo pornografia na internet, ele vai para o céu, para um bom lugar. A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos caídos. O inferno foi feito para o diabo, não foi para o homem. Mas por que o homem está indo para lá? Porque não obedece a Deus, não anda segundo a sua palavra, quer andar como eu quero, como eu determino, como vai o meu coração. Meu coração me manda ir para o sul, eu vou. Se meu coração manda ir para o barifã, eu vou. Você e seu coração está indo para o fogo eterno, porque você não tem que andar como você quer, é como Deus quer e ordena, segundo a sua palavra. Mas a Bíblia diz que não vão se arrepender esses homens dessa terra, para não deixar de adorar os demônios. Sabe o que é os demônios? Anjos caídos. É os anjos caídos que estão lá no cinema, fazendo sucesso e colocando o homem na fama. Celebridade das mulheres, celebridade de Hollywood, cidade de Los Angeles, é a celebridade. Olha a calçada da fama, tá lá o nome do Michael Jackson, tá lá o nome daqueles estrelas de Hollywood, tá lá os artistas, e o mundo corre atrás deles, o mundo para ouvi-los. Mas aqui, se tivesse Anitta, Neymar, Messi, fervia de pessoas aqui, querendo autógrafos, querendo foto, só para postar na rede social que estava ao lado da grande estrela, do grande ídolo. Você é um idólatra e está indo para o inferno junto com seu ídolo, se você não se arrepende e não se arrepender, porque o ídolo não é nada, muito menos aqueles que adoram o ídolo. Jesus, que morreu na cruz, os homens estão virando as costas para ele. Jesus que morreu, sofreu afrontas, sofreu todo tipo de humilhação, mas o homem quer Neymar, quer Messi, o homem quer Anitta, quer William Bonner, quer esses artistas. O que o mundo quer, as pessoas querem, é artista sertanejo, funkeiros, jogadores de futebol, homens maus, depravados, homens reprobos quanto à fé, reprovados diante de Deus, porque a fé que você diz que tem no seu coração, não é a fé das Escrituras, porque a fé, se não for pelas Escrituras, é uma fé fingida, é uma fé mentirosa. Não se iluda, busca o Senhor. O conhecimento de Deus é melhor do que o conhecimento do homem.
Aí o apóstolo Paulo diz: afasta-te destes, porque são grandes números desses que se introduzem, anda pelas casas procurando mulheres nécias para poder manipular. Por isso que Jesus um dia falou: os fariseus, eles percorrem o mundo inteiro para fazer um prosélito. Depois de ter feito, torna eles 2 vezes mais filhos do inferno. Aí vai lá na Igreja Universal, tá lá, terapia do amor, andar na fogueira santa, andar em cima de sal grosso, pular na fogueira santa, fazer lá campanhas, quebrando os muros de Jericó. O Jericó da sua área financeira, Deus vai derrubar. Olha lá, fazendo propósito para cada vez mais ficar ricos. Avarentos ficarão de fora do reino dos céus. E as pessoas buscam, porque quando estava lá nas trevas, não conseguiram ficar ricas. Mas quando viu o pezinho de meia na igreja, homens da noite para o dia se tornar empresários, homens valorosos de fama aqui na terra, está indo pelo mesmo caminho, está entrando num caminho que não tem volta. Porque a Bíblia diz que se o homem não se arrepende, o homem não alcança a misericórdia de Deus. Aqueles que encobrem as suas transgressões nunca prosperará, mas aqueles que a deixam e confessa alcançará a misericórdia. Mas aqui está: para quem quer viver uma vida com Cristo piamente, vai sofrer prisões, perseguições, cadeias, vai sofrer todo tipo de turbações e tribulações que o mundo provoca, por pregar e anunciar esta palavra, a palavra de nosso Cristo, esta palavra que confronta o pecado do homem, pecado que o homem não aceita, que está na prática dele, porque ele pensa que ele é certo diante de Deus, ele pensa que é certo diante da humanidade, diante destes homens, ele pensa que é certo diante da esposa, diante dos filhos, diante dos pais. Mas para Deus não é dessa forma. Para Deus, o homem está indo de mal a pior, enganando e sendo enganado. Então busca o conhecimento de Jesus, não busca religiões, busque a Jesus, o Espírito Santo. Em Mateus capítulo 7, versículo 7, Jesus falou: pedi e recebereis. Pede pelo Espírito Santo, batei e abre-se-vos-á a porta para receber o Espírito Santo. Buscai e achareis o Espírito Santo. O Espírito Santo que te ensina, que te faz andar como um homem santo aqui na terra. Não é que você vai ser um não pecador, mas que você vai andar conforme Deus quer, guiado pelo seu Espírito Santo. O pecado não vai ter mais domínio sobre a sua vida, porque você foi liberto da escravidão do pecado. Amém? Então busca ao Senhor. Esses são os últimos dias. Homens correndo atrás de coisas passageiras, buscam com toda a sua força pelas coisas passageiras. Eles correm atrás daquilo que é passageiro. Mas a palavra de Deus, se o homem a buscar, ele encontra a vida eterna, ele encontra a paz que excede todo entendimento, ele encontra a luz para ser guiado. Salmos de número 119 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Amém? Então busque ao Senhor, andar na sua verdade. Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos. Aqui é a Praça do Arariba. Deus abençoe a todos. E é final de tarde, fim de semana, e é cheio de pessoas, lojas para todo lado. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.